Muita paz, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Se você não estiver bem, eu tenho certeza que você tem tudo para ficar bem. Você tem um poder que talvez você nem imagina. Esse poder se chama Jesus. A Bíblia diz que todo poder foi dado, todo poder e autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero que você preste atenção. Primeiramente, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é uma profecia. Ela é uma revelação. E a Bíblia diz, se não houver profecia, o povo se corrompe. E é o que está acontecendo. Hoje você vai numa congregação, você só escuta o quê? O que o homem quer falar e música, canção, hinos. Aí você pergunta, missionário, você é contra o hino? Lógico que não. Agora, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e acabou. Deixa eu dizer para vocês. Você sabia que nos dias de hoje, o pastor que mais sofre é aquele que não engana o povo? O pastor que mais sofre é aquele que não engana o povo, é aquele que fala a verdade. Nós vamos falar sobre Jesus reprova a avareza. Você sabia que tem muitas pessoas que o que elas fazem no pensamento de receber em troca aquilo que Deus tem para ela? Aquilo que Deus promete não é que Deus tem para ela. Aquilo que Deus promete. Eu vejo que as pessoas, elas têm um coração aberto para ofertar, para dizimar em igrejas grandiosas. Por quê? Porque ela acha que, pelo fato da igreja ser uma igreja enorme, Deus está mais ali do que numa igreja pequena. Você está totalmente equivocado, equivocada, totalmente enganado. Talvez seja por isso que você não prospera. Talvez seja por isso que você não consegue alcançar os seus objetivos. Você imagina um casamento, uma moça e um rapaz. A moça casa com o rapaz por interesse. Esse casamento vai durar muito pouco. Ou o rapaz casa com a moça porque a moça é rica, ou a moça casa com o rapaz porque o rapaz é rico. Isso se relaciona ao interesse pessoal. Ou seja, é assim que as pessoas fazem com Deus. Elas querem se relacionar com Deus. Elas querem ter um relacionamento com Deus, mas não por amor, e sim por interesse. Tudo que é por interesse não vai muito longe, irmãos. Acaba. Termina em decepções. Deixa eu dizer aqui para vocês aqui. Eu quero citar duas coisas aqui. O casamento por interesse tem um tempo limitado, ele acaba. Porque não tem amor. Quantas pessoas não buscam Deus pelo que Deus faz, não pelo que Deus ele é? As pessoas, elas têm um prazer de dizer assim, não, eu sou membro, eu sou ofertante e dizimista da igreja tal. Né? Eu quero citar aqui, irmão, não é falar mal. Duas congregações que no início delas, as pessoas era carne e unha, se matava por esses dois ministérios. Estou falando da Igreja Universal e da Igreja Mundial. Né? Não estou falando mal, gente, eu estou fazendo uma comparação. As pessoas, elas faziam questão de dizimar nessas igrejas, de ofertar nessas igrejas. Mas por quê? Porque eu não digo todos, mas a maioria
ofertava e dizimava pela promessa que Deus prometia. Que o Senhor promete repreender o devorador, abrir as janelas dos céus, derramar a bênção sem medida. Então, isso fez com que as pessoas tivessem o interesse de ofertar e dizimar ali. Porque tinha interesse envolvido. Você sabe o que acontece hoje? Tem obreiro virando placa das igrejas e abrindo igreja para si próprio. Tem pessoas hoje que odeiam essas duas igrejas. E antes, amava. Porque era um amor fingido, não era um amor sincero. Escuta o que Jesus falou sobre a avareza. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. No nome do Senhor Jesus. Irmão, entenda. Entenda. O que é avareza? Avareza é um ato, é um sentimento que a pessoa tem de não saber abrir mão, de não perder, ou seja, ela só olha o que ela ganha. Ela não olha o que ela dá. E às vezes até perde. Você já viu aquela pessoa que se ela perder 10 reais e ela ganhar 1.000, ela ganha 1.000 reais e perde 10. Ela não vai olhar para o que ela ganhou, ela vai ficar com pena, com dó dos 10 reais que ela perdeu. Mas ela não vai agradecer pelos 1.000 que ela ganhou. Você já viu aquela pessoa que ela trabalha a vida toda e vai guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, se alimenta mal, não desfruta do que ela tem. E às vezes ela morre e deixa para o governo. Porque às vezes nem filho, ou filha, ou esposo, ou marido, ela tem para deixar a herança. Porque até isso ela foi egoísta, avarenta, soberba e prepotente. É aquela pessoa que não abre mão para ajudar o próximo, não dá uma cesta básica para ninguém, não dá uma oferta para a obra de Deus. Se a gente falar do dízimo, nos chama de ladrão. Se a gente pede uma oferta, a gente é visto como ladrão. Mas ela crê no milagre. A mesma Bíblia que fala do milagre, fala da oferta e do dízimo. Mas ela não crê no dízimo e na oferta. Ela crê no milagre, porque é para benefício dela. Vai se beneficiar ela. Então escute. Tem pessoas que ela trabalha o ano, a vida toda, o ano não, a vida toda. Mas ela tem dó de desfrutar do que ela tem. Isso é avareza. Ela tem dó de pegar 50 reais, 10 reais, 30 reais e mandar para a obra de Deus. Mas o médico deita e rola em cima dela. Ela tem dó de 30 reais, mas ela paga 500, 600 todos os meses de remédio. Você já viu aquela pessoa que você faz um apelo para ela, ela finge que não escutou o seu apelo, você pedindo ajuda? Ela finge que não escutou. Por que ela finge? Porque ela é avarenta. Vamos para a Bíblia. Jesus reprova a avareza. Lucas 12, capítulo 12, versículo 13, acredito que até o versículo 21. Jesus pregava, e nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão, às vezes curiando, às vezes só no sentido de pedir, lhe falou: mestre, olha, cuidado com aqueles que te chamam de mestre. Todos que chamaram Jesus de mestre, traiu, ou então decepcionou, pelo menos no início. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu a ele: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós?
Então presta atenção, aquele homem, ele estava no meio da multidão, não era porque amava Jesus, porque queria absorver a palavra de Jesus. Ele estava ali porque ele tinha uma causa a ser resolvida. E qual era a causa? Dinheiro, bens materiais. Então ele disse, Senhor, ou melhor, Senhor não, mestre, né? Cuidado com essa palavra mestre. Ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Jesus respondeu para ele, homem, desde quando eu sou seu senhor? Desde quando eu sou seu juiz? O seu partidor entre vós. Ou seja, esse homem estava apenas com o quê? Com interesse. Olha o que Jesus respondeu para ele. Versículo 15. Então lhe respondeu Jesus, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens ou da riqueza que possui. A vida de um homem não consiste naquilo que ele possui. Então, lhes proferiu ainda uma parábola. Quer dizer, esse homem que pediu para Jesus ordenar o irmão dele repartir os bens com ele, a herança, foi real. Mas Jesus fez uma parábola. Parábola é uma comparação, é um exemplo. Olha só, versículo 15. Não, versículo 16. Então proferiu ainda Jesus uma parábola dizendo, o campo de um homem, ou um plantio de um homem rico, produziu muita abundância. Um campo ou um plantio de um homem rico produziu com abundância. Ele, porém, arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus bens, ou seja, o que eu vou fazer? Eu tenho muitos bens. O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com esses frutos? Com essa riqueza, com esse dinheiro, com essa fortuna? E ele mesmo disse a ele, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores celeiros. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Preste atenção, aquele homem disse, olha, eu tenho tudo, só que não tem espaço para guardar. Eu vou destruir meus celeiros, que em alguns lugares chama silo, que armazena alimentos, grãos e etc. Eu vou derrubar esses daqui que estão pequenos, vou fazer outros maiores e vou recolher todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma, aquele homem dizendo, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Para o quê? Muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus falou para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Para quem será? Ou seja, e o que tu tem armazenado, guardado? Para quem tu vai deixar? Para quem vai servir? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
Você pode ler aí em Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o 21. Escute bem. Primeiro veio aquele jovem, aquilo foi verídico, não foi parábola. Ele disse, Senhor, manda que o meu irmão reparta a herança, os seus bens comigo. Jesus disse, quem me constituiu juiz ou repartidor, ou senhor entre vós? Quer dizer, aquele homem estava com interesse. Ele foi até Jesus em busca de seus próprios interesses. É o que nós mais vemos hoje dentro da igreja. Aí Jesus disse, eu não sou o seu senhor, por que você quer minha ajuda? Se eu não sou o seu senhor, se eu não sou o seu juiz, se eu não sou o seu repartidor. É ou não é? Escute. Aí Jesus proferiu uma parábola. Um homem rico plantou, tinha muito dinheiro, muita fartura, muita colheita, muito grãos, muita plantação. E ele disse, olha, eu não tenho onde mais armazenar. Vou derrubar, vou fazer outros maiores e vou armazenar. E aí eu vou ter muito fruto, muita riqueza para me comer, beber, me regalar de muitos anos. Mas Deus disse, pois, você disse que tem tudo para viver muitos anos, né? Regalar-te, beber, comer e desfrutar muitos anos. Só que hoje mesmo Satanás te pede a tua alma. Só que hoje mesmo Satanás te pede a tua alma. E o que tu tem? Vai ficar para quem? O moral da história. Aquele homem tinha tanta riqueza, mas não quis se desfazer dela. Morreu e deixou aí para os outros. Talvez nem filho aquele homem tinha. Mas eu tenho certeza que naquela época tinha pessoas passando fome. Por que não pegou um pouco do que tinha e não distribuiu para os pobres? Por que não investiu também na obra de Deus, na igreja do Senhor? Achou melhor perder, deixar para os reis, os governantes, morrer e deixar aí. Não desfrutou, não fez nada do que tinha, e naquela mesma noite que ele disse assim, olha, eu vou fazer celeiros ou celeiros grandes, que algum lugar chama silo, né? Vou fazer uns celeiros ou alguns celeiros grandes, vou armazenar, vou comer, beber por muitos anos, ou seja, a mente dele era muitos anos, mas naquela mesma noite, Satanás pediu a alma dele para Deus, e o que tu tens, para quem vai ficar? Talvez você que me assista agora é um desses. Tem dó de abrir mão de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100, de R$1. E vai só guardando. Não se alimenta bem. Não frequenta lugares bons, porque você é avarento, é apegado a bens materiais. Não ajuda os necessitados. Quando o pregador fala da obra de Deus, pede uma ajuda missionária, você chama de ladrão, que não vai enriquecer pastor. E às vezes você morre e deixa milhões para o governo. Deixa milhões para o governo. Aquele homem projetava anos e anos de regalia, de bebedice, de glutonaria. Ele planejava muito tempo. Porém, naquela mesma noite, Satanás chegou até Deus e disse, eu quero a alma desse cara. Quem garante que a sua também não está nesse mesmo caminho? Você questiona tudo. As brigas hoje, as guerras hoje, é tudo por causa de
dinheiro. As pessoas não sabem abrir mão. Quanto mais tem, mais querem. E isso, irmão, é geral. É pastor, é bispo, é padres, é políticos, é empresário. A ganância tomou. E o que você tem? Para quem vai ficar? Às vezes a pessoa se envolve com propina, ela gasta no cigarro, na bebida, na prostituição, no adultério. E às vezes a obra de Deus, ela não está nem aí. Ela não está nem aí para um pregador que ora por ela de dia, de noite, de madrugada, em todos os momentos. Talvez você que me assiste, meu irmão, minha irmã, está passando por isso. Guarda, 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 e no final de tudo você é guardado. Você guarda, guarda, e no final de tudo você é guardado dentro de um caixote, jogado debaixo da terra. E o que tem você deixa para aí. O que eu acho interessante é que as pessoas, elas fecham a mão para a obra de Deus, para ajudar alguém necessitado, mas investe na bebida, nos vícios. Ela prefere gastar R$ 500 todo mês de remédio do que abrir mão para a obra de Deus ou para ajudar alguém. É ou não é verdade? E o que eu acho mais interessante, não admirável, é que a pessoa, você prestou atenção que todas as pessoas quando vai trabalhar no Brasil, quando elas vêm do serviço, muita gente vem com a latinha na mão, porque eles acostumaram a ser escravo do vício, dos costumes que só trazem o mal para ela. Às vezes a gente pede uma ajuda aqui de R$ 50 por mês. As pessoas fecham a mão e fecham o coração. Cai de cama doente. Gasta 30, 40, R$ 50 por dia no cigarro, na bebida e com as amizades. Mas fecha o coração de ajudar a obra de Deus ou alguém que precisa. R$ 50 por mês, 30 dias. Por mês. Às vezes ela não ajuda R$ 50 por mês, mas gasta R$ 50 por dia. Exemplo desse homem. Que disse, eu vou derrubar meus celeiros, vou plantar, vou construir outros e vou armazenar. Quer dizer, ele preferiu armazenar para deixar para os outros do que ajudar pessoas com fome, pessoas carentes ou até mesmo investir na obra de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu quero que você leia mais na descrição do vídeo aqui abaixo. Sempre eu estou pedindo a sua ajuda. E sempre eu vou pedir. O que eu acho interessante é que as pessoas elas acreditam no milagre, mas elas não acreditam na oferta, que é bíblico também. O milagre é bíblico, a oferta também é. Então, irmão, fica aqui esse apelo. Essa mensagem, de repente, é a primeira e a última oportunidade que você está tendo para ser salvo. Muitas pessoas é doente, oprimida, deprimida, ansiosos, por causa da avareza. Ela não sabe abrir mão de nada para as coisas boas. Ela abre mão para o carnaval, para o prostíbulo, para a prostituição, para o cigarro, para as drogas, para o momento de prazer. E às vezes até para investir em lugares que ela acha que está fazendo certo. Então escute, Deus te abençoe. Deus te ilumine, eu levanto a minha mão direita para profetizar o milagre na sua vida. E que Deus abençoe. Reflita nessa mensagem, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã, às vezes, não tem mais volta. Essa briga que você vê no Brasil é por causa de dinheiro. E o pior é que tem pessoas que elas recebem uma ajuda do governo e não tem coragem de dizer assim, não, isso aqui é para me ajudar a obra de Deus. Vou pagar uma cesta básica para esses fulano.
está precisando. Ou seja, ela tem dó até daquilo que ela ganha dos outros. Quanto mais daquilo que ela ganha trabalhado e suado. Aquele homem planejou tudo no futuro. Mas naquela mesma noite, Satanás chegou até Deus e pediu a alma dele. Que Deus abençoe você. Que você não seja como esse homem. Não seja avarento, egoísta e soberbo. Amém? Se você desejar me ajudar a continuar com esse trabalho, com esse ministério, aqui abaixo tem o meu número do WhatsApp, que é uma chave Pix, e tem o nome, o meu Gmail do meu canal, que é O Evangelho. É com O, não é com E Evangelho. É O Evangelho pregado a sério, @gmail.com. O que você me ajudar vai ser bem-vindo para me alcançar outras pessoas. Se você desejar ser um dizimista do Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus, um ofertante, amém. Tudo por amor, sem enganação, sem soberba, sem egoísmo. Apenas porque você quer fazer certo. Um abraço e que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.